Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola, television.com, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado grau de cultura e também um conteúdo muito honesto. Isso a gente faz questão absoluta. O programa não tem cor, não tem credo, não tem bandeira, nem política, coisa alguma. De religião, então, nem se fala. O único quesito obrigatório para sentar-se aqui e que vocês assistam é a honestidade. Isso nós não abrimos mão mesmo, que naturalmente é o que vai acontecer dentro em breve. Temos aqui a Ana Dantas, uma jovem publicitária. Obrigada pelo nome. É jovem. Pode não ser jovem de idade, mas é jovial e que isso vale muito mais. É verdade. Eu quero, antes de passar direto para ela, pedir desculpas para vocês antecipadas pelas minhas tossidas. Eu estou fortemente resfriado e espero que vocês me perdoem. Eu quero agradecer novamente essa equipe técnica maravilhosa, Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí penetrando nessas ferramentas midiáticas que hoje todos nós possuímos obrigatoriamente. Quero agradecer também Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre todas as portas e janelas e nos insere literalmente no universo lusófono. Nos dá uma grande audiência e, acima de tudo, uma audiência muito aquilatada, muito gabaritada, que é o que nós percorremos, buscamos sempre nesses 10 anos de programa Livros em Revista. Ao meu lado direito, como já disse, Ana Dantas, roteirista, consultora cinematográfica, publicitária, jornalista, escritora e comanda a Maria Moringa. Depois ela vai explicar por que esse nome. Empresa de conteúdo literário para audiovisuais, autora de A Adoção de Júlia e agora, para nossa honra, está lançando aqui no programa o livro Deixando para Trás, que ela vai explicar para nós o que se trata, que eu ainda não sei. Acabei de receber o livro, muito obrigado. Está muito bonito, por sinal. O livro, esse que eu acabei de mencionar, o Deixando para Trás, será lançado agora, dia 16 de julho, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509. Os dois livros pela mesma editora ou não? Não, o Adoção de Júlia foi pela editora Uirapuru e o Deixando para Trás, ele é pela Franco Editora. E o engraçado é que o Deixando para Trás, na verdade, Alf, eu comecei fazendo um crowdfunding para arrecadar dinheiro para fazer o livro em virtude da urgência da temática, né? Que nessa crise humanitária, falando de refugiados, enfim. E não consegui o dinheiro, não arrecadei, só que a Franco Editora me fisgou, pediu para ler meu texto. Que danadinhos, hein? Espertinhos, e aí fez não? assim, olha, gostamos do seu texto, vamos... Eles entenderam a urgência do assunto. Que legal. E aí... adotou Franco Editora. Franco Editora. O nome do editor. Não vou falar porque eu acho que isso vale a pena. O Fernando Franco. Fernando Franco. Parabéns, Fernando, por ter tido essa sensibilidade. E não só sensibilidade, mas assim, o acolhimento à obra, né? E a identificação por sinal, por ela. Por sinal, você havia me mandado um press release, um PDF, né? E o livro ficou... Tá lindo, muito bonito. Tá muito lindo. Olha, a ilustradora... Quem é a ilustradora? É a Vanessa Alexandre. Vanessa Ela Alexandre. foi muito assertiva, a gente combinou muito, a gente casou muito. Todas as mudanças que eu pedi nas ilustrações, ela fez, ela foi, assim, uma parceiraça. Parabéns, Franco. Olha, portas abertas aqui, a hora que você quiser dar o ar da graça, porque... atitudes como essa realmente é o que o nosso escritor brasileiro necessita, de alguém arrojado, impulsivo e que tem essa sensibilidade, não só a sensibilidade comercial, mas essa sensibilidade d'alma que está faltando, né, na gente. É verdade. Né? Bom,
Depois a gente fala do livro. Do livro. Por que o exótico nome de Maria Moringa? Maria Moringa. Que muitos nem saberão que é uma moringa, né? É verdade, justamente para resgatar. Olha, começou na verdade uma brincadeira. Maria, porque primeiro é um nome que eu amo de paixão. Sim, eu também né? acho muito. Ela é universal. Né? Sem levar para o lado religioso. Não, ele é não. universal. Ele é poético. Né? Exatamente. Poético. E assim, o Maria por representar o feminino da coisa, né? Uhum. E o Moringa, porque era uma brincadeira assim como se fosse uma cartola tirando o coelho, os coelhos seriam a criatividade dentro do mundo audiovisual, literário, enfim. Só que vamos substituir essa cartola do coelho por algo mais brasileiro, mais genuinamente brasileiro, que é a Moringa. E eu, como nordestina, né? E o nome sonoramente, ele fica muito legal. E todo mundo pergunta, por que Maria Moringa? Pois então, assim, é um atrativo é uma menininha, né, que ela vai tirando as ideias Porque o lance da tua é criatividade. Exatamente. E você trabalha para só cinematografia ou faz clínica geral? Não, no final das contas a gente acaba fazendo clínica geral, mas assim, o foco mesmo é atender as produtoras cinematográficas com roteiro de cinema, né? Então eu tenho várias parcerias, já tenho 3 longa-metragens em fase de captação de recursos e alguns projetos em andamento, série de TV, enfim. E aí vai um pouquinho de tudo, né? E o primeiro livro, que é o Adoção de Júlia, né? Uhum. Adoção de Júlia, ele tem um tema absolutamente atual, né? Sim. Não só o da adoção, mas sim a adoção por um casal homoafetivo, 2 mulheres exatamente. Que adotam. Eu achei sensacional. Na verdade, assim, a editora, o Irapuru, na época, ela me convidou, porque é o seguinte, como eu morei 2 anos fora fazendo pós-graduação em roteiro de cinema pela New York Film Academy, quando eu cheguei no Brasil, ela me convidou para escrever um livro que ensinasse crianças a ler e escrever roteiros para cinema, de TV, né, cinema e TV. E a brincadeira começou nisso daí. E o tema, eu poderia falar sobre qualquer coisa. Então, assim, no livro ele começa de uma forma didática, ensinando a criança o que é um cabeçalho, como que começa a escrever o roteiro, visualmente, né, a importância do roteiro, né, porque a nossa indústria cinematográfica está crescendo, né, e o adoção, na verdade, porque assim, eu tenho um histórico na minha família de adoção, eu tenho uma tia que adotou 2 dos meus primos maravilhosos, amo de paixão, e então assim, e também eu trabalhei como voluntária num abrigo de crianças. E quando você se depara com esse assunto ali, tete a tete, aquilo te sensibiliza muito. Uma das histórias, das inúmeras histórias que eu pude vivenciar e que foi o que, acho que foi a gota d'água que me disse assim, não, eu preciso escrever alguma coisa sobre adoção, era a história de um menino, ele devia ter seus 13, 14 anos, e eu dava aula de inglês para uma turma nessa faixa etária. E eu vi que esse menino estava muito triste. No final da aula, eu perguntei para a coordenadora o que tinha acontecido com ele. E ela me falou assim, olha, Ana, é triste o que eu vou lhe falar, mas é a realidade. Esse garoto ele foi devolvido pela 2ª vez por uma família. Aquilo, assim, rasgou meu coração. E aí eu perguntei, mas por que a família fez isso? Porque ela não soube lidar com o filho que já existia, o filho ficou com ciúmes e eles devolveram. Eu falei, mas gente, não é um produto, é uma pessoa, é um ser... Você não faz isso nem com um cachorro. Exatamente, é um ser humano. Nossa Senhora. E aquilo, assim, eu fiquei revoltadíssima, né? Fora outros casos que no abrigo você encontra muito, de padrasto que faz maldade com... Enfim. E eu queria externar isso porque, assim,
uma coisa que a gente tem notado é o preconceito sobre os casais homoafetivos em adotar, né? Uma vez uma senhora me questionou com o dedo rente ao meu nariz, falando assim: você há de convir que isso não é normal? Falando da questão da sexualidade. Eu olhei para a cara dela e falei assim: olha, primeiro que eu não estou ensinando, não se fala no livro sobre sexualidade alguma. Segundo, que eu estou falando de amor ao próximo. E amar ao próximo independe de sua sexualidade, né? Cada um tem... Cor, credo, nada. Exatamente. Claro. E a terceira coisa, eu pergunto para a senhora, que é tão religiosa, fanática, diz que tem Deus no coração, eu lhe pergunto, o que a senhora preferia? Deixar uma criança, que eu também falo de adoção tardia no livro, né? Deixar uma criança com 13, 14 anos no abrigo sabendo que ela não vai ser adotada, ao Deus dará no abrigo, ou dar a oportunidade dela ter uma família, independe se é mãe com mãe, pai com pai, mãe e pai. É amor, gente. A gente está falando de amor ao próximo, né? Fraternidade. Exatamente. No mínimo, fraternidade. No mínimo isso. Então, aí ela se calou e ela não teve argumento. Porque, na verdade... Não tem argumento. Não tem. Não tem argumento. Quando a gente ama ao próximo, a gente não mede o sentimento. A gente simplesmente ama e faz. É a mesma coisa assim, antes do livro A Adoção de Júlia, eu tenho uma trilogia da Agatha Bia. E eu falo de adoção de animais de rua, a mesma coisa. É amor ao próximo. Quando você vê alguém... É um resgate. Né? Exatamente. É um a gente resgate. precisa buscar isso, né? É um resgate. A humanidade, eu acho que precisa. Não que a gente, desculpe, não que a gente deva sentir-se responsável porque uma pessoa, uma criança... está no abrigo ou então um cachorro está na rua. Não, eu não me sinto responsável por isso. Não, mas... Porém, cachorro olha para mim, eu levo para casa. É um horror, né? Então que eu nem olho, porque senão minha casa já era um canil. Mas é isso, mas tudo bem, isso vai um pouquinho de um passado. Sim, e tal, isso aqui. Do histórico que a gente carrega, exatamente, né? Que a gente vê por aí e tal. Mas voltando ao caso que eu acho isso um absurdo. A devolução da pessoa. No caso menino, a segunda vez. Então, assim, aquilo me cortou o coração. Eu tive um caso na minha família, assim, uma pessoa, uma prima, adotou uma criança, depois, acho que de uns 5, 6 anos, devolveu. Nossa, eu acho que a pessoa devia ser punida severamente por isso. Nossa, eu acho que... punida. Não consigo entender, porque o primeiro de tudo, Ralph, eu acho que é o seguinte... A adoção não é, você não entra num supermercado e fica escolhendo um produto porque ele é cor de laranja, azul ou o rótulo é isso. A adoção não é, você não está escolhendo um produto, é um ser humano, antes de tudo, né? Ele sente na pele, assim como você, assim como eu, né? Então, assim, já começa daí. Eu acho que o Brasil, ele já deu um grande passo, porque há tempos atrás, se você olhar pelo histórico, a gente não adotava, era questão de raça e cor, era um preconceito. A gente já ultrapassou isso. Isso já não existe mais, né? Existe. Existe em alguns casos, mas não em grande quantidade. Que diminuiu um pouco, mas ainda... não está como eu gostaria, ou seja, zerado. Sim, mas aí hoje o preconceito qual que é? Por casais homoafetivos. Gente, evoluam. Olha, a gente aqui está só de passagem. A gente precisa passar nessa vida e passar por ela deixando uma marca boa. Deixar uma semente boa, exatamente, né? Para que as pessoas que venham ao mundo, essa criançada que eu digo que já nasce com chip... elas vêm e falam assim, que mundo maravilhoso meu pai, meu avô, minha mãe deixou para mim, né? Então, quando você começa com esse preconceito bobo dentro de casa... idiota mesmo. Esse seu filho, ele vai ser uma pessoa preconceituosa. É um exemplo, né? É um exemplo. Exatamente. Os pais, se soubessem o quão eles são importantes na educação e no caminhar
da evolução de um filho, nossa, eles teriam Não, atitudes de pensar, de falar pensar antes de falar alguma coisa. Indo na esteira do que você discursou há pouco, sem ironia, que você discursou que o agradecimento aos pais, aos avós, puxa, que legal que eles deixaram isso para mim. A pessoa que agradece isso, seguramente vai ter vontade de deixar algo bom também. Sim. É um rastro que não acaba. Porque você aprende. Olha, eu vou contar um caso. Eu devia ter 8 anos, mais ou menos nessa faixa, e uma tia minha, ela tinha a coisa na Bahia de pegar roupas usadas, naquela época, sei lá, 30 anos atrás, enfim, pegar roupas usadas no final do ano, levar para uma cidade pequenininha, hoje é grande, Maracás, que era pobre na época, e ela saía andando pela cidade, nos locais pobres, cadastrando as pessoas para no dia do Natal irem na casa dela. E aí ela via quem era que na casa tinha. Então, aí tem o pai, a mãe, filha, avó, não sei o quê. Ela aprontava roupa, lavava, passava, deixava a roupa bonitinha, colocava, fazia o pacotezinho daquela família, a família ia lá, comia comida bem farta mesmo na noite de Natal, ainda levava a roupa e levava uma cesta básica. Então, assim, eu tinha 8 anos. Eu me lembro que ela fazia a gente caminhar, às vezes a gente criança, né? Ai, tia, tô cansada, não sei o que ela... Não, vai sim. Mas aquilo foi de uma lição tão tremenda que até hoje vem no meu DNA essa coisa de fazer o bem ao próximo. Então, se alguém chega para mim e me pede alguma ajuda, pode não ser da minha área, eu vou fazer ajudar. Você usa o networking. Né? Exatamente. Acho que a gente está aqui para isso, vamos expandir mais amor, né? Outro dia eu falei assim, gente, as redes sociais estão muito desgastadas com assuntos ruins. Com muita informação e pouca formação. Exatamente. Né? Então vamos falar de coisas boas, vamos botar energia positiva para esse mundo que ele está precisando, né? Estou adorando o papo. Você tem muita honestidade na fala. Não, porque é difícil você dar cara para bater assim como você está dando. Acho isso muito legal. E eu estou tendo a sorte de estar com ela aqui, então a vibração é essa. Por isso que eu estou dizendo para você. E muito embora a câmera flagra quando você não está sendo sincero, normalmente. E você está sendo de uma sinceridade ímpar. Te agradeço. Vamos falar um pouquinho do Deixando para Trás? Vamos. Que também é um tema absolutamente oportuno. Um dia um amigo meu disse, você adora uma polêmica. Eu falei assim, gosto sim. O Deixando para Trás é o seguinte, eu costumo dizer, e aí eu fui interpelada outro dia por meu sobrinho de 18 anos, que acabou de entrar na faculdade, e fez, mas tia, você está lançando esse livro, você viu a lei dos refugiados, não sei o que, eu não sou totalmente contra nem a favor. E aí o único questionamento que eu fiz para ele e que eu faço, que eu trago à tona no Deixando para Trás é o seguinte, você já se colocou no lugar do outro? Né? Ninguém está refugiado porque quer. Ninguém sai do país que ama porque quer. Né? A não ser que assim, eu quero morar fora, ok. Né? Mas uma coisa é você sair de livre e espontânea vontade e outra coisa é você realmente morar fora porque o teu país está em guerra, porque você perdeu um filho, uma tia, um avô, porque caiu uma bomba na tua casa. Então, assim, é o que eu falo. Perde a identidade, inclusive. Exatamente. Né? E assim, você recomeçar num país que você não sabe a língua direito, eu já passei por isso. Clima diferente. Eu fui para os Estados Unidos com o meu inglês The Books on the Table. E as pessoas lá, se eu não falasse com um sotaque
genuinamente americano, Que não fosse cucaracha, né? eles já metiam espanhol e eu falo assim, gente, Brasil, a gente não fala espanhol, é português. Então, assim, eu passei na pele um pouco do que é estar morando em outro país. E olha que eu fui para fazer uma pós-graduação, eu fui de livre e espontânea vontade. Foi numa boa, né? Fui numa boa, mas eu tive bullying lá, sim, eu passei por situações de bullying e eu fico me colocando no lugar dessas pessoas que, poxa, são gente, dentista, médico, com boas formações e que se veem obrigados a ir para um outro país com uma outra língua, outra comida, outro tipo de mecânica da sociedade e principalmente para as crianças, né? A gota d'água do que me fez levar a escrever esse livro, obviamente, não só a crise humanitária que a gente escuta, vê, ouve e está ali latente na nossa sociedade, é que eu vi uma reportagem de um garoto dizendo o seguinte, que ele, quando chegou, ele sofreu bullying na escola, porque ele não sabia falar o português direito, e os meninos na escola proibiam ele de usar o banheiro. Quer dizer, coisa básica da básica. Então, assim, se a gente na nossa terra já sofre bullying cotidianamente sendo brasileiro, imagine para uma criança que vem de fora, não sabe falar o nosso português, não conhece o nosso arroz e feijão, não conhece a nossa pizza doce. E essas crianças, elas acabam sendo intérprete dos pais, né? Porque como eles acabam aprendendo a língua primeiro, Sim. elas acabam sendo suporte para os pais. Então, assim, é um amadurecimento muito rápido, né? Então, é muita coisa que deflagra nessa vida, nessa trajetória. E o livro Deixando para Trás fala exatamente disso. Primeiro é uma menina, a Kiara, né, que ela é brasileira, e ela recebe, a professora começa o livro assim, ela lança o tema de se falar sobre xenofobia e refugiados, né? E aí ela chega em casa questionando, e dentro de casa ela já tem um pai que ele já começa a dizer, esse povo que vem para cá roubar nossos empregos, que é outra coisa ridícula de se pensar, né? Porque quem não tem competência não se estabelece, não é o outro que vai roubar o teu emprego, né? É você que não vai achar conta do teu próprio currículo. Mas enfim, e aí essa menina, ela se vê com um coleguinha que ele não sabe falar o português e ele vai aprender dentro de toda uma cultura. Então eles é uma história de amizade, de relacionamento. Não é porque eu escrevi não, Ralph, mas é muito encantador. E no final a gente fala, na verdade, assim, se não fosse os nossos refugiados, né, na época da ditadura, enfim, possivelmente a gente não teria um Gilberto Gil, que teve que se refugiar, né, com uma música belíssima, deixando de legado para o Brasil e para o mundo, né? E aí vai Isabel Allende e tantos outros, né, que tiveram que se refugiar, cada um em seu tempo, em outro país para poder sobreviver, né? Que na verdade é o que eles fazem. Acabou de sair daqui a Ieda Lima. Exatamente. Que passou por 2, 3 países, 3 países, né? Chile, Alemanha, passou pela Suíça e vai por aí. Você acha que o brasileiro perdeu aquela vontade de abraçar o ser estrangeiro? Porque desde que eu sou criança, nós sempre gostamos de falar com alguém de fora do país. Era uma época romântica e tal. Hoje eu não sei se nós estamos ainda com essa mesma disposição. Não sei se você entendeu. Quando o sujeito enrola a língua, a gente, de onde você é? E é super caloroso e tal. Agora, com essa onda de refugiados, e nós estamos para receber um monte,
que virão lá da Arábia, aqueles países, que eu francamente não sei como eles vão ser recebidos aqui. Espero que sejam bem recebidos. Você acha que nós perdemos essa característica de boa gente? De calorosidade? Olha, eu prefiro acreditar que não. Só que, aí tem uma ressalva. Existe sim um grupo que está perseguindo, é o do contra. Né? É um pequeno grupo, né? Que é contra os refugiados e que faz propaganda, aproveita a mídia social e faz realmente propaganda, justamente inserindo determinadas, digamos, veias políticas que os mais desavisados, os que não pensam, acabam indo pegando carona nisso, né? Tem um aspecto religioso também. Exatamente. Né? Que mas onde pega também muito, né? Mas eu ainda acredito que o Brasil, o brasileiro em si, ele tem ainda esse calor humano. Ele só precisa realmente descobrir. Eu acho que ainda há uma esperança, ainda há uma luz no final do túnel. Esse teu personagem que é o refugiado, de que origem que ele é? Ele é sírio, chama Raim, né? E ele vem de uma família síria. Porque desses refugiados agora que vêm, os sírios é o que mais a gente recebe. Né? Você participa de algum movimento desse acolhimento? Não, eu pesquisei bastante. Então eu fui em algumas ONGs, eu conversei com algumas pessoas, então eu pesquisei muito antes de escrever. Porque eu nunca fui, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como que é o trabalho junto a essas pessoas? Porque o cara vem num túnel escuro, né? Olha, eu fui... Normalmente, né? Eu fui... Perdão, só para terminar. Particularmente quando ele sai rapidamente. Sim. Mas assim, eu fui conhecer o trabalho do pessoal da Arquidiocese aqui e assim, eles recebem com os braços abertos, eles dão todo o apoio. O cara chega sem documentação, sem trabalho, não fala a língua. Eu fiquei impressionada. Onde que é isso? Ali no Glicério, na igreja do Glicério. Eu fiquei realmente impressionada com o trabalho que eles fazem. Então, assim, eu chego sem casa nenhuma, eles têm um alojamento para a mulher, para o homem, né? Porque aí eles não misturam. Sim. Mas, assim, um cara vai lá, eu quero arranjar um emprego, eles fazem a conexão de grandes empresas com os refugiados, eles orientam a tirar a carteira de identidade, enfim. Eles dão aula de português, então eu tive a oportunidade de entrar numa aula de português. E assim, lá todo tipo de refugiado, né? Sede da ONU, tem de tudo. Maravilhoso o trabalho. Eu não conhecia, um trabalho sério e fiquei maravilhada. Eu me senti orgulhosa de ser brasileira, sabe? Olha que legal. E deixando para trás, que faixa etária você pretende? A partir dos 9. Adulto você sensibiliza também. Eu acho que sensibilizo através da criança. E a história, no final, ela pega um gancho que consegue conectar o coração. Se a pessoa tiver o coração aberto, ela vai ler o livro e vai se encantar. Isso eu posso lhe garantir. Legal. Você vai se especializar ou se especializou em literatura infantil? Eu te pergunto porque eu vi no teu portfólio que você entrou pela espiritualidade. Sim. Você tem um livro que... A Espiritualidade é a Nova Era. Espiritualidade Nova Era. Assim, eu não gosto de ser rotulada, então assim, Tá. Sim, vou escrever para criança sempre, a animação em cinema é algo que me interessa muito, mas eu não vou me prender só a isso. E o Espiritualidade a Nova Era, ele aconteceu na minha vida quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com um tumor na tireoide. Fui numa médica, a médica fez assim, mas pode ser tanta coisa, vamos olhar na internet. Aquilo me indignou. Na internet? Aquilo me indignou assim como você. E aí eu fiquei tão chateada, eu falei assim, eu não vou para mais médico nenhum, tiver que morrer eu morro, não sei o quê. E aí nisso me ligou uma amiga e falou assim, não amiga, vai fazer uma cirurgia espiritual, porque eu fiquei revoltada com esse comportamento dessa médica.
E aí eu fui na casa de oração João Caridoso Eurípides Barçanufo, fiz lá a minha operação cirurgia, fiz a cirurgia espiritual, fiz o tratamento em 3 meses, eu estava curada. Puxa Depois vida. voltei num médico, fiz todos os exames, a outra médica olhou assim e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas você fez cirurgia porque você está curada. E aí eu falei, olha, eu não sei se você acredita ou não, mas eu fiz uma cirurgia espiritual. E me curei, nunca mais tive nada, nenhum tumor na tireoide. Quando eu estava na sala de cirurgia da cirurgia espiritual, a entidade maior do Dr. Marcos, ela me fez um convite de escrever um livro sobre o que pensa a espiritualidade sobre a casa de oração. Então eu passei cerca de 1 ano e meio entrevistando médiuns antigos da casa, entrevistando algumas entidades incorporadas, né? E aí veio esse livro, que realmente eu digo que foi uma oportunidade que Deus me deu, independente Com certeza. Nada acontece por acaso, né? É muito circunstancial e você é uma pessoa iluminada, com certeza. Menina, infelizmente o nosso tempo... Adorei, Ralph. Acabou Muito mesmo. obrigada. Poxa, você é iluminadíssima. Tomara que as forças benfazejas do universo te mantenham assim também. Amém. Bastante forte. Bom, dia 16 de julho, Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista 509. 509. Vai de metrô, tem fica entre 2 estações. Brigadeiro, Desceu né? na Brigadeiro, tá lá. Né? Da estação A Brigadeiro Martins do metrô. Fontes é uma referência. Vem, eu vou dar um cheiro em vocês, um abraço, um beijo, vou fazer tudo. A partir das 17? Das 16 horas. A partir das 16 cai num domingo. Domingo. Pessoal, não se esqueçam também, dia 27 na Flip, Casa Ruth Guimarães, uma homenagem belíssima a essa nossa brava escritora. Pessoal, brigadíssimo, eu sei que vocês gostaram, estou sentindo muito eu tenho sorte que ainda vou ficar um pouquinho com ela aqui, mas vocês vejam na quarta-feira ou qualquer outro dia, porque ele fica no acervo. Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença, até já, tchau, tchau.